Fala rapaziada, eu já quero começar esse vídeo aqui com os dois pés na porta, tá? Estou sendo patrocinado mais uma vez pelo Game Maker, o programa que eu usei toda a minha vida para fazer todos os jogos que eu já fiz. E agora estão patrocinando de novo um vídeo meu sobre produção de jogos na plataforma deles. E na verdade é melhor ainda do que isso, porque eles estão me patrocinando para fazer um tutorial pro site deles, pro Game Maker, gente. Eu vou fazer um projeto de explicação que vai talvez ajudar outras pessoas a aprenderem da mesma forma que eu aprendi quando era mais novo. E a minha criança interior lá de 2007, quando eu comecei a trabalhar no Game Maker, não poderia estar mais feliz agora, porque, cara, não tem nem como explicar isso, não tem como agradecer, não tem como colocar em palavras. É anos e anos com uma plataforma e um dia os caras realmente vão, te dão um tapinha nas costas e dizem: olha, tu vai trabalhar aqui junto com a gente, pelo menos para um projetinho que seja, e eu já tô muito feliz. Mas para, você deve estar se perguntando o que cacete isso tem a ver com o vídeo de hoje, né? Ah, meu amigo, tem tudo a ver, porque eles pediram para eu fazer um tutorial básico de como criar o meu próprio jogo do zero. Então eu pensei, já que eu tenho que recriar o jogo, por que não transformar isso num vídeo e eu tentando fazer o Super Chicken Jumper da forma mais básica e mais rápida, até como um desafio pessoal para eu ver o quanto eu melhorei nesse tempo, né? Se é que eu melhorei em alguma coisa, vamos descobrir. O primeiro passo foi a coisa mais básica de sempre, né? Criar um projeto com um nome. Não dá pra tu fazer um projeto sem ter um projeto, né? E também não dá pra ter um projeto se você não tiver nada na tela que a pessoa possa ver, né? Então eu já coloquei pra dentro a imagem do Chicken. Não só a imagem, como a animação inteira dele andando, que não é lá grandes coisas, né? Lembrando que esse jogo aqui, ele tinha sido feito na época como uma paródia do jogo do dinossauro do Google. Gugu Liberato. O segundo passo foi colocar pra dentro aquele cenáriozão azul e rosa maravilhoso e perceber que tava sobrando pedaço pra caramba aqui. Eu tinha que arrumar o tamanho do cenário. Com ele tudo arrumadinho, joguei o Chicken pra dentro e, porra, praticamente o jogo completo aí. O que mais vocês querem, rapaziada? Hã? Chão? Então toma esse chão verde horroroso. Mas relaxa que esse aqui não vai ser a versão final dele, até porque isso aqui é só uma colisão. É só pra quando eu vier com a programação do personagem, de velocidade, de movimento e de gravidade, ele ter onde cair e se colidir, né? Por exemplo, assim, olha que gravidade maravilhosa. Rapaziada, a gente fica alguns meses sem programar e começa a esquecer de coisas simples, como você tem que programar a gravidade para ela existir, né? Você tem que programar o botão de pulo para ele pular também. E você provavelmente não deveria colocar um valor tão alto no pulo. Provavelmente, mas pelo menos ele tava conseguindo pular e também ele tava ficando preso no cenário, sem eu ter que colocar colisões nas bordas, né? E acho que é um bom momento de eu explicar que às vezes vocês vão ver eu escrevendo algum texto em verde aqui, que são comentários para explicar o que tá sendo feito naquele pedaço do código. Isso daí é para ajudar a galera depois do tutorial escrito, e isso daí é só uma guia pro pessoal do Game Maker que depois vai colocar tudo em inglês. Que vamos concordar, né, meu? O tutorial é internacional. Ai... Que isso, meu filho, cara. Agora era a vez do chão, né? Chãozinho de grama aí, que eu falei que não ia ficar aquele verde horroroso lá. Vai ficar esse verde horroroso aqui, que é quase preto. Então fiz o objeto dele, coloquei ele pra dentro do cenário e taquei uma velocidade negativa nele pra ele andar contra a gente. E tá lá, a ilusão do movimento estava completamente feita. E em segundos foi quebrada pela minha falta de código. Nessa parte eu tava tentando fazer um loopzinho, né? Uma coisa que ia fazer o pedaço da grama sair na esquerda e voltar pela direita sem deixar nenhum buraco. O que claramente funcionou dessa vez muito bem. Ignora aquela pornada que alguns segundos exercendo a nossa melhor habilidade de todas, que é pensar, não nos ajude a corrigir. E agora tava lá funcionando a grama e eu já podia partir para a próxima problemática da vez, que era as cerquinhas que passavam atrás. E na verdade essa não foi nem um pouco problemática, já saiu funcionando praticamente de cara, porque o pai aqui é bom e ele bate no peito. Eu ainda não arrumei o pulo do Chicken, eu não sei porquê, ignora isso daí. Então eu já aproveitei para diminuir um pouquinho a altura do pulo dele, não só isso, como também tirar a animação, né? Porque quando ele pula não é pra ele ficar andando no ar. E agora tá lá, ele já pulava muito mais decentemente e não ficava balançando as perninhas no ar como se estivesse andando. No básico, tu pode deixar com o pai, que o pai manda, tá? Só não me chama pra coisa mais complicada, que deixa começa a ficar... Agora era hora da gente vir com a clássica programação de morte. Uou! O jogo precisa saber que o Chicken morreu por quê? Porque vários obstáculos reagem a isso, né? Mas isso daí vem depois, porque a gente precisa primeiro colocar os obstáculos. Então toma aquela árvore gostosona do primeiro cenário, fazemos um objeto para ela, colocamos a imagem que a gente acabou de colocar, tacamos
colocamos ela lá no cenário para ver se ela tá funcionando. E com um código simples de movimento ela já tá lá funcionando bonitinho, exceto pela morte do Chicken, que de novo eu vou pedir que você não repare e nem fale nada para a Game Maker. E é aí que eu gosto bastante da programação, porque às vezes uma linha que tava do lado de fora de algo, tu coloca para dentro, tu vai dar play e já tá outra coisa, já tá funcionando maravilhosamente. E isso daí com certeza é como eu queria que ficasse, tá? De novo, 0 e-mails para a Game Maker. Uma morte um pouquinho mais controlada ainda tinha um problema. Quando eu morria, o cenário não parava de andar. E é aí que o roteiro do filme brilha, porque aquela variável que eu falei um tempinho atrás pra você sobre o Chicken estar morto, entra aqui, porque os objetos checam se ele morreu, e se ele morreu, eles ficam paradinhos. Que maravilha! E o cenário já tá ficando maneirinho, mas ainda tá faltando algumas partes. Tipo, pelo amor de Deus, que céu não tem um solzão bonito, né? Então já puxamos aquele solzão digno dos Teletubbies, tacamos ele pra dentro do cenário, ajustamos mais ou menos a posição dele pra não ficar tão tacado em qualquer lugar. E já passamos pra parte mais complicadinha do cenário, que é o moinho com o celeiro. O problema não é o celeiro em si, né? O problema é o moinho, porque ele ainda tem uma partezinha especial, que é a hélice dele ali. Não sei exatamente como chamar isso agora, vou chamar de hélice. No passado eu fiz todo um objeto para fazer essa hélice funcionar, mas hoje em dia eu sei que eu consigo desenhar ela e colocá-la para rodar tudo na programação do próprio moinho. E veja bem a minha arte. Eu morri antes do moinho chegar e eu não tenho um botão de restart. Dá um segundo aqui. Como eu ia dizendo, veja bem a minha arte. Meu Deus! O moinho tá passando por cima da cerca, o moinho tá a 200 km por hora, tá quebrando a perspectiva e a física. Obviamente esse tipo de coisa é bem facinho de arrumar, é só diminuir a rotação que eu mesmo inventei de colocar tão alta, né? E também que ele tava bem rápido e numa camada errada só, então, pô, é coisinhas, né? Coisinhas que a gente vai melhorando. E por falar em melhorias, tem um detalhe maneiro que eu gosto de adicionar, que é o outro tipo de tronco, né? Pra gente não ficar vendo sempre o mesmo exato tipo de tronco. É algo que é super simples de fazer, que você coloca para ele escolher aleatoriamente qual imagem de tronco ele quer colocar das duas que a gente deu para ele, e que nem magia ele coloca quando ele quiser e onde ele quiser, mas já deixa muito mais bonitinho o seu jogo. E por falar em bonitinho, um dos efeitos que infelizmente não vão ficar tão bons quanto no original é a água, porque ela usava um monte de sistema de shader e outras coisas que não são tão básicas e não ajudariam o público em nada. Então eu resolvi optar por deixá-la uma imagem parada, que por mais que não seja tão legal e chamativa, ainda funciona bem o suficiente e não vai quebrar a cabeça de ninguém e talvez deixar a pessoa chateada por não entender aquele tipo de código ainda. Que nem eu, que até hoje não entendo direito. Você tem o sonho de fazer jogos pelo menos um pouquinho melhor do que eu e talvez seguir profissão nisso algum dia na sua vida? Então esse é o lugar perfeito para você, os cursos online da EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que tem mais de 150 cursos e 60 mil alunos, cheia de profissionais ultra bem qualificados tanto no Brasil quanto no exterior. Se você tem interesse em tecnologia, marketing, criatividade, moda, audiovisual, negócios, a EBAC tem um lugarzinho para você. Para exemplificar bem isso, eu vou usar o curso de Game Designer e Desenvolvedor Unity que eles têm. Nesse curso, como o nome já diz, você vai trabalhar bastante com os princípios do Game Design e ao mesmo tempo programação em Unity, que é uma das ferramentas mais usadas para criar jogos hoje em dia. São mais de 80 horas de aulas e 3 jogos mais 2 projetos que você vai conseguir fazer para aprender a criar jogos em Unity. E isso é muito importante porque o Brasil está no 13º lugar na posição mundial de países líderes no mercado de games. Já são mais de 2 bilhões de dólares no mercado de games brasileiro. E é por isso que tem mais de 375 estúdios de games espalhados pelo Brasil, onde se você fizer o curso, quem sabe você pode ir lá para trabalhar e sair com um salário médio inicial de 6 mil por mês para desenvolvedores de games, podendo chegar até 18 mil de acordo com a região, carga horária e nível de experiência. E tudo isso que eu falei é apenas sobre um dos cursos da EBAC. Então você pode ir atrás e ver exatamente o que você acha que encaixa com a sua personalidade e o seu desejo de profissão no futuro, e eu te garanto que provavelmente a EBAC vai ter o curso certo para você. Dá uma olhadinha no link aí na descrição que vai ter um cupom de até 60% de desconto e mais R$200 de desconto usando o cupom 200 do Gema, com a nova atualização de que agora você consegue parcelar em até 24 vezes no boleto bancário. Então tá esperando o quê? Dá uma olhadinha aí no link da descrição para os cursos da EBAC. Nesse ponto eu já tinha passado mais ou menos quase uma hora
hora mexendo nisso e eu ainda não tinha colocado uma das piores coisas do jogo, que são os pássaros, o bicho maldito que sempre consegue te atravessar do nada e estragar com a tua vida. Pelo menos na programação eu diria que eu consigo domá-los com facilidade, pois só taquei eles e eles já saíram funcionando tranquilamente. Perceba a minha maestria ou pereça perante minhas mãos cheias de tesão. Vamos aos bugs aqui, né? Para começo de conversa, não é para ele estar em altíssima velocidade de animação e sim de movimento. E segundo, que eu nunca vi um tucano batendo asa forte o suficiente para ficar voando no mesmo lugar igual um beija-flor. Então, ou a biologia está completamente errada, ou dois, eu sou um completo imbecil. E aí que o roteiro brilha mais uma vez em um plot twist, porque o que estava causando isso era aquele código de que todos os obstáculos do jogo iriam ficar parados ao checarem se o personagem já morreu. Então foi só tirar o código do pássaro em específico e já tava funcionando. E aí chegou o momento que eu menos queria ter que mexer, porque eu me lembrava de ter sido horrível quando eu programei. A primeira vez que eu fiz o jogo foi super complicado, tudo que eu fazia era um puta desafio pra mim, que era fazer as armas. Só que quando eu parei pra colocar a faca pra dentro do jogo, foi simplesmente ultra tranquilo de programar. Quem diria que a evolução realmente existe, né, gente? A gente aprende com as nossas experiências e a gente não erra mais as coisas básicas que a gente já fez 900 vezes. Isso é a magia do aprendizado, zero problemas. Por mais que em outro jogo isso daqui poderia ser uma ideia super inovadora ou interessante, não era o que a gente estava tendo que trabalhar aqui para fazer, né? Então eu precisava arrumar. Mas esse código realmente é um dos mais básicos e um dos que te acompanha o tempo inteiro. Foi só eu me esquecendo de colocar ele. São duas linhas que fazem toda a diferença. Que agora a nossa faca conseguia nos seguir. Tava funcionando praticamente tudo que eu precisava dela já de primeira. E na verdade agora, para fechar essa primeira hora de programação, só faltava eu programar os caquinhos, né, de quando tu quebra alguma coisa, né, os estilhaços das explosões das coisas quebrando com a facada. Esse é um efeito que eu aprendi há milhões de anos atrás em um tutorial de um cara sobre Game Maker, e é um efeito bem bacana porque ele é simples de fazer e funciona bem demais. Na ação de quebrar o tronco, eu coloco para ele criar um objeto que vai ser um estilhaço. Esse estilhaço tem 5 possibilidades de imagem e cada um desses estilhaços pode ir numa velocidade que ele quiser para os lados ou para cima. Então dá meio que essa explosão maneira assim. Só que aqui tá super exagerado porque tá sem gravidade, que depois eu coloquei, relaxa. Já aproveitei e taquei um scriptzinho de wave, que tudo que ele faz é ficar indo e vindo basicamente. É só isso que vocês precisam saber. Agora que eu pensei que pode ter soado meio estranho, mas foi. E eu usei ele pra fazer essa animaçãozinha do chicken andando pra frente e pra trás, que rola na programação mesmo. E praticamente tudo que a gente precisava pro cenário 1 funcionar estava supimpa. Só que a gente resolveu se dar um desafio, fazer um cenário novo só pro tutorial. E direto eu já pensei em um que eu queria ter colocado na versão base do jogo, que era o deserto. Então comecei já a trabalhar um pouquinho nos sprites com base nisso, né? Então transformei onde era grama em uma areia maneirona, assim, maneirona pro meu gosto, né? Claro, não posso falar pros outros se ela seja maneirona. Não era pra ficar assim, tá? Isso daqui é basicamente um teste só, mas me deu até vontade de ter feito um cenário na praia, né? Uma coisa meio vibes assim, talvez pros créditos do jogo eu poderia ter feito, né? Que no fim eles vão pra praia e tal. De qualquer modo. Como o negócio era pra ser um deserto, tem que ter o cactus, né? Tem que ter, não adianta. Se no meio do mato a gente tinha os tronquinhos de árvore, aqui a gente tem o cactus para espetar o nosso rabo. Fiz um cactus rapidinho, taquei vários deles para dentro do cenário ali e tava funcionando bem, o que era de se esperar, porque era só um desenho de um cactus, não tinha como quebrar nada, né? Tá bom que eu já consegui algumas vezes isso, mas hoje é um dia diferente. O cenário também tinha que dar uma mudada, né? Ao invés de a gente ter então essa vastidão de nada, a gente tinha que ter umas dunas de areia, então eu já puxei também aí uma certa de umas montanhas de areia arenosa. Foda esse comentário, meu. E encaixei elas no cenário e taquei elas no mesmo esquema lá da grama pra ficarem se repetindo eternamente. E ficou maneiro, devo dizer. Não é o meu melhor trabalho assim, mas também não é meu pior, sabe? O problema é que ficou bastante cores de amarelo só assim. Esse amarelo e esse laranja aí tão tenso. Mas tá funcionando. Também acabei dando uma trocadinha na cor do fundo ali, só pra diferenciar um pouco, sabe? Deixar ele um pouquinho mais azul com vermelho vindo de baixo.
Sei lá, só queria dar uma diferenciada. E agora era a hora do meu outro momento mais triste da minha vida, colocar outra arma pra dentro do jogo, só que dessa vez com um funcionamento totalmente diferente, que era a Uzi, né, a metralhadora. Ela funcionou muito legal. Que nem a faca, tive que colocar o código pra ela seguir o chicken, depois eu tive que fazer todo o código pra quando eu apertasse o botão esquerdo do mouse, ela atirasse, só que ela também tinha que começar a tocar animação de tiro só quando eu apertasse o botão, então o resto do tempo ela não podia estar tocando a animação do tiro, ela tinha que mirar pra onde meu cursor tivesse, ou seja, o meu mouse, e ela tinha que disparar uma arma que tivesse a velocidade que fizesse com que ela fosse pro lugar onde estava o meu mouse. Maravilha, praticamente tudo funcionou de primeira, exceto pelo fato que eu só conseguia disparar uma vez uma metralhadora, né? Que era pra justamente fazer o contrário disso. Mas eu vou dizer que isso é uma vitória. E tá lá, a gente já tinha 2 cenários, 2 armas, 3 tipos de obstáculos diferentes. Eu falei típulo? Eu tinha conseguido acabar, então, a versão mais básica possível do Super Chicken Jumper. Ainda vão entrar os menus e outras coisas sim na programação disso, que se você quiser aprender mais, vai aí no link da descrição. Mas eu quis mostrar pra vocês a parte legal desse processo de recriar o Chicken, que era justamente, pô, as armas, o cenário, o personagem, essas coisas assim. Ainda falta, tipo, menus e outras coisas que vão estar lá no tutorial sim, completinho aí na descrição depois pra vocês. Não sei se quando sair esse vídeo o tutorial já vai estar pronto, mas pelo menos vocês já conseguem, né, pegar o Game Maker e esperar o tutorial sair por inteiro. Quero deixar um grande abraço a todos aí que curtiram esse vídeo, que me acompanharam, e principalmente agradecer Game Maker por de novo confiar na gente aqui nesse canal cheio de louco, pra não só me patrocinar, como me pedir pra fazer um tutorial pra eles. Isso é uma das coisas mais loucas que já aconteceu na minha vida, e eu, pô, só tenho a agradecer todo mundo aí de casa que sempre me apoiou e, pô, fez eu criar todos esses projetos de jogos. Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo, seja lá quando for.